Pensa só, planejar a aposentadoria por anos, fazer tudo certinho e mesmo assim correr o risco de ficar sem dinheiro. Parece loucura, né? Pois é, hoje a gente vai desvendar um perigo silencioso que muita gente nem sabe que existe, mas que pode definir o sucesso ou o fracasso de um plano financeiro. É o tal do risco da sequência de retornos. Bora entender que bicho é esse? Para começar, vamos mergulhar num verdadeiro enigma, um paradoxo financeiro que, à primeira vista, parece desafiar completamente a lógica dos investimentos e da matemática. Então, vamos imaginar dois investidores. Ambos começam com a mesmíssima grana, fazem saques anuais idênticos e, no fim das contas, depois de 30 anos, seus investimentos tiveram exatamente o mesmo retorno médio. A lógica diria que o resultado final deles deveria ser igual, certo? Mas não é. Um deles termina muito bem, com um patrimônio sólido. Já o outro quebra, fica sem nada. E aí fica a grande pergunta: como isso é possível? Como é que dois caminhos que, na média, parecem idênticos, levam a destinos tão radicalmente diferentes? A resposta está numa força poderosa, que atua nos bastidores. Especialmente na hora em que se para de trabalhar e se começa a viver dos rendimentos. Para a gente desvendar esse mistério, é crucial entender que a vida de um investidor tem duas fases bem distintas. A fase de acumulação, quando o foco é poupar, e a fase de retirada, quando o foco é gastar. E acredite, as regras do jogo mudam, e muito, de uma para outra. E aqui está o culpado da nossa história, o risco da sequência de retornos. O que isso quer dizer? Basicamente que não importa só o retorno médio, mas sim quando os anos bons e os anos ruins acontecem. E esse detalhe, a ordem dos fatores, muda tudo na fase de retirada. É aqui que a lógica parece que vira de cabeça para baixo. Durante a fase de acumulação, quando se está juntando dinheiro, uma queda no mercado é ótima. É tipo uma liquidação, permite comprar mais ativos por um preço mais baixo. Agora, na fase de retirada, essa mesma queda é um desastre. Ela força a pessoa a vender ativos na baixa para cobrir as despesas, ou seja, realizar prejuízos que talvez nunca mais sejam recuperados. A teoria é uma coisa, mas são os números que realmente mostram o tamanho do estrago. Vamos ver um exemplo bem prático de como essa matemática pode ser de fato devastadora. Vamos montar um cenário bem realista. Imagina um portfólio de R$1 milhão no comecinho da aposentadoria e uma necessidade de retirar R$40 mil por ano para cobrir as despesas do dia a dia. Aí, logo no primeiro ano, o azar bate na porta. O mercado despenca 20%. Aquele portfólio de R$1 milhão já encolhe bastante e depois de tirar os R$40 mil para viver, o saldo já cai para 768 mil. O golpe é forte e é imediato. E se o segundo ano também for ruim? Uma nova queda agora de 15% piora ainda mais a situação. O portfólio diminui de novo, outra retirada de 40 mil precisa ser feita e o valor total continua despencando. Depois de um terceiro ano também no vermelho, o resultado é chocante. O portfólio que começou com R$1 milhão foi reduzido para cerca de 540 mil. E aqui está o ponto crítico. Agora, aqueles mesmos 40 mil anuais representam uma fatia muito maior do patrimônio. Isso torna a recuperação matemática quase impossível. Agora, a prova final do paradoxo. Com o mesmíssimo retorno médio, mas com a ordem invertida, ou seja, com os anos bons vindo primeiro, o resultado seria completamente diferente. O portfólio não só sobreviveria, como cresceria para mais de R$1.300.000. A diferença é absurda e, nesse caso, foi definida puramente pela sorte. Então, a gente chega na questão central. Como não depender da sorte? A boa notícia é que existem, sim, estratégias muito eficazes para gerenciar esse risco. Vamos sair do problema e ir para soluções. Aqui estão 5 estratégias poderosas que servem como um verdadeiro kit de ferramentas de proteção. Não é preciso usar todas, mas conhecer e aplicar algumas delas pode dar o controle necessário para navegar uma maré ruim de retornos. A estratégia dos baldes ou bucket strategy é uma das mais famosas. A ideia é bem simples: dividir o portfólio. Um balde com ativos super seguros, tipo caixa, para cobrir despesas de curto prazo. Isso evita ter que vender ações na baixa. Um segundo balde para o médio prazo e um terceiro com as ações, que fica lá, intocado, livre para crescer no longo prazo, mesmo durante uma crise. É literalmente criar um escudo financeiro. As outras ferramentas também são muito eficientes.
Ter flexibilidade para cortar gastos nos anos ruins, manter uma pequena renda nos primeiros anos da aposentadoria, ter um fundo de emergência totalmente separado do portfólio principal e, claro, aproveitar as quedas para comprar mais ações. São todas formas de dar um fôlego para o portfólio se recuperar. Então, qual é a grande lição disso tudo? O risco do mercado, bem, ele não pode ser eliminado, isso é impossível. O verdadeiro segredo está em como se preparar para gerenciá-lo. E essa frase resume a história toda perfeitamente. O risco da sequência de retornos faz parte do jogo dos investimentos. A chave não é tentar evitá-lo, mas sim construir um plano que seja forte o suficiente para aguentar o tranco, não importa quando a próxima crise vier. E com isso, fica uma pergunta para reflexão. Conhecendo as ferramentas e o tamanho do risco, a questão que fica é: quais passos podem ser tomados hoje para garantir que um plano de aposentadoria seja a prova de azar?